A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Só a Graça. Estamos nessa lição, vamos estudar, na verdade, a lição 6, cujo título é A Bíblia como um guia para a vida. E dessa vez eu quero fazer diferente, eu quero iniciar esta aula, não iniciando fazendo a leitura da introdução. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: o conhecimento sem a prática produz sabedoria? Então essa é a pergunta que fica. O conhecimento sem a prática produz sabedoria? Quero que você medite sobre essa pergunta e não responda agora, ou responda para si mesmo após a aula. Assista a aula que você obterá a resposta para esta pergunta. E já iniciando aqui, para não perder tempo, eu quero fazer a leitura da introdução. A introdução da revista diz o seguinte: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5:39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1:21. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, nessa lição eu vou procurar não ser enfadonho e nem estender muito, porque essa lição nós vamos aí fazer o quê? Apenas comentar os tópicos, sem fazer a leitura dos referentes tópicos por completo. Para ganharmos tempos e montar uma linha de raciocínio que possa ser facilitado para a sua compreensão de todos aqueles que estejam acompanhando as aulas. E eu sempre aconselho a assistir às aulas anteriores à que você está assistindo agora. Para quê? Para que você possa acompanhar o raciocínio e assim formar, né, a sua tese, a sua forma, né, de construir um argumento, ok? Então, esse primeiro tópico aqui fala o seguinte: a Bíblia é um alicerce para a vida. E o seu subtópico, o primeiro subtópico, diz o seguinte: a palavra de Deus é alicerce. Então, já de início, podemos aqui iniciar dizendo que a palavra de Deus, como desde as lições anteriores, nós viemos assim ratificando, né, fortalecendo o raciocínio e confirmando que a palavra de Deus ela é eficiente, ela é eficaz, infalível, inerrante, e ela é inspirada por Deus, ela é originária de Deus e não das mentes humanas nem dos corações humanos, né? Os homens que foram usados para escrever, eles foram preservados as suas faculdades mentais, os seus talentos, para que pudesse assim escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. O que está na Escritura Sagrada é o que Deus sempre quis que fosse transformado em palavras escritas e visíveis para a humanidade, ok? E nesse primeiro tópico aqui, eu grifei os pontos principais para que nós possamos assim criar uma linha de raciocínio. Nesse primeiro subtópico, do tópico 1, diz o seguinte aqui, ó: quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Está lá em Mateus 7, versículo 24. Por que, né, o escritor ele usou essa metáfora? Usando a metáfora, a alegoria que Jesus, aí, quando estava ensinando a respeito da doutrina, da fé, ensinando aos discípulos e aqueles que estavam ao seu redor, ouvindo, que Jesus usou essa ilustração, esta comparação, para dizer aqueles que estão
alicerçados na palavra, aqueles que buscam a sã doutrina, são firmes como uma casa que é construída sobre um alicerce, né, bem construído, né? Aqui no sul, no sudeste, o alicerce é chamado dessa forma, né? A estrutura base da casa é chamada de alicerce. Já na região nordeste, para que você esteja nos assistindo aí, ouvindo, vai se familiarizar mais com o termo, é chamado de radier. Radier é o mesmo alicerce, o mesmo sentido, né, que é usado aqui no sul e no sudeste, que é chamado de alicerce. Então, Jesus usando essa comparação de uma pessoa que constrói a sua casa sobre o alicerce, né, sobre a rocha, um alicerce firme, bem construído, né, é possível que essa casa ela não venha a sofrer danos mais para frente, com alguns intempéries, né, da vida, como tempestade, enchentes e coisas similares. Ela fica bem alicerçada, ela fica forte, firme, aonde ela foi colocada. Diferente daqueles construtores que constroem sua casa, né, com um alicerce fajuto, né, fraco. Nós costumamos dizer no Nordeste, quando uma casa ela é construída em cima de um alicerce fraco, geralmente nós costumamos dizer que uma pessoa construiu a sua casa em cima de alicerce construído com areia da praia, porque a areia da praia é fina e ela não serve para fazer o alicerce de uma casa. Geralmente, quando é usado uma areia, o arenoso, ele é feito uma areia mais grossa, para que a massa ela fique mais consistente, né? Mais consistente, e a massa fique perfeita no ponto para que o pedreiro ele faça, né, o alicerce e aquele alicerce fique bem firme para poder construir a casa sobre ele, né? Então, há uma diferença muito grande de uma casa construída sobre um alicerce firme e uma casa construída sobre um alicerce frágil, o que Jesus aqui usa como sobre areia, né? Sem cimento, sem pedra, né? Sem o arenoso, sem areia adequada. Então, Jesus fala, então, se deve construir a casa. Se a pessoa quiser obter segurança em sua casa, é necessário. Se ele não quer que ela caia ou venha sofrer danos mais para frente, depois de uma tempestade, de uma enchente, ele deve construir a sua casa em cima de um alicerce, né, preparado para suportar os intempéries. Aqui, por isso, Jesus ele usa essa metáfora do alicerce para dizer àqueles que estavam ouvindo, né, que as pessoas precisavam alicerçar a sua fé, as suas esperanças, sobre ele, sobre Jesus. Jesus aqui é essa rocha, é esse alicerce seguro que o cristão deve alicerçar, deve construir, né, a sua fé, aqui usando aqui uma alegoria, uma comparação como um edifício. Construir o seu edifício, construir a sua vida espiritual, a sua vida secular sobre o alicerce que é a palavra de Deus, e é em Cristo Jesus. A palavra ela é um alicerce firme, forte, que faz com que aqueles que ouvem e a praticam tenham uma vida mais segura, tenham uma vida mais alicerçada, mais esperançosa, mais convicta de sua fé. Então ele usa essa expressão aqui, né? Ele diz assim, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, ou seja, uma pessoa que constrói a sua casa sobre um alicerce firme é uma pessoa prudente. É uma pessoa que se preocupa com a segurança não só dela, mas daquelas pessoas que vão morar com ela. Aquelas pessoas que estará dentro da casa, ficarão confiantes, seguras, porque sabem que aquela casa está construída sobre um alicerce firme. Já ao contrário, quem se sentiria seguro entrando numa casa sabendo que o alicerce daquela casa não é um alicerce seguro que foi construído com areia somente,
e que não está firme e que a qualquer momento pode desabar e cair sobre as cabeças das pessoas que estão lá dentro. Então Jesus, ele é o mestre, né? Ele é o mestre em ensinar ao ser humano usando os elementos geográficos para que as pessoas entendessem de forma mais clara e simples o que ele pretendia com suas mensagens. Isso é importante, sim, dizer que devemos também e podemos. Você pode usar, às vezes, quando você estiver, né, assim, ministrando alguém ou evangelizando, você usar os elementos geográficos ao seu redor para ensinar, para evangelizar uma pessoa que esteja com dificuldade em entender a mensagem que você está tentando transmitir a ela. Porque fica mais claro, assim como Jesus usou esse método, você também pode usar esse método, assim como eu posso usar esse método. Como todos os evangelistas, pregadores, podem usar um método. O que não pode é complicar a Escritura Sagrada, né, de tal forma que a pessoa se afaste dela, não queira ouvir nem colocá-la em prática, porque o papel daquele que está transmitindo a palavra é deixar mais clara possível, mais acessível, para que a pessoa ela não só ouça as palavras de Deus, mas também a coloque em prática. Então isso é importante para nós que transmite a mensagem, para você que quer e transmite já a mensagem, né? Ela precisa ser mais clara possível, mais simples possível. Não que eu falo simples, não estou dizendo você dizer que a palavra de Deus ela é simplória, não. Simples na forma de você se expressar para as pessoas, para que as pessoas entendam a mensagem de Deus de forma clara, objetiva, ok? Então, como diz aqui, a Bíblia é um alicerce para a vida. Se a pessoa entende a mensagem, entende a palavra de Deus, ela vai, se ela não praticar de imediato, ela vai procurar entender para colocar em prática em sua vida. E então a sua vida será uma vida mais alicerçada, mais confiante, não é mesmo? Em Deus, em Cristo Jesus. Então, esse é um dos pontos. Então, a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo. Ninguém, em hipótese alguma, pode querer ensinar coisas além da Escritura Sagrada. Porque passa a ser um falso mestre, passa a ser um falso profeta, uma falsa profetisa, querer impor a alguém aquilo que a Escritura não diz, né, nem fala. Então, os ensinos de Jesus Cristo, quando nós começamos a fazer uma leitura mais minuciosa a respeito, você vai ver que Jesus usava os elementos ao redor dele, a cultura, aquilo que eles estavam acostumados na sua convivência. Jesus usava esses elementos e explicava a mensagem aos seus ouvintes, aos discípulos. Por exemplo, quando Jesus chamou Pedro e falou que faria dele pescador de homens, ele entendeu por quê? Porque ele era pescador, né? Então ficou fácil de ele entender a mensagem. Que ao invés de ele pescar peixe, ele ia pescar homens. Então a mensagem ela deve ser sempre cristocêntrica e não egocêntrica. Então aqui o comentarista aqui da revista, ele se preocupa em deixar claro o objetivo disso tudo aqui, né? De sermos aqui, nessa lição, temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. A Bíblia é o guia. Não precisamos inventar moda e nem querer inventar nada. A Escritura ela é uma forma de bússola para a vida daqueles que buscam viver uma vida justa diante de Deus. Ok? Então, o outro ponto aqui que eu quero trazer, que no segundo subtópico do primeiro tópico, diz o seguinte: a palavra de Deus é luz. Então, o salmista, quando ele escreve o Salmo 119, verso 105, ele diz que a palavra de Deus é luz
É lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, o salmista declara que a palavra de Deus é lâmpadas. É lâmpadas. Se era lâmpada para os pés dele, é lâmpada para os seus pés, para os meus pés. Então, todo cristão que está buscando em Deus toda referência, todo, vamos dizer assim, um tino para a sua vida, deve se alicerçar pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Como o salmista, lâmpadas, né, como ele diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, o importante aqui é entendermos isso. E ele vem aqui, né, o escritor no segundo subtópico, ainda dizendo, a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Sim, a Escritura Sagrada, ela contém instruções para o nosso viver, para cada situação da nossa vida. Para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida daqueles que se aproximam da Escritura e a tem como palavra de Deus, como bússola, como regra de fé. Então é importante ter isso em mente. Mas a pessoa fala, mas ela fala sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o solteiro, sobre namoro, sobre casamento, sobre filho, sobre esposa, sobre esposo, sobre pai, sobre mãe, sobre como viver em sociedade, como se submeter às autoridades. Então a Escritura Sagrada, ela é rica em informação de como devemos ter uma conduta diante de uma sociedade corrupta. Não é porque aqueles que estão ao meu redor são corruptos, são desonestos, que eu e você devemos ser. Porque a Escritura, ela vai nos ensinar como viver de tal forma que venha agradar a Deus. E como você pode agradar a Deus? Se não, sendo uma pessoa conforme a Escritura quer que você seja. Então, por isso, o ensinamento aqui de Jesus sempre bateu nessa tecla de justiça, de amor ao próximo, de amar a Deus. São pilares importantes que as pessoas desprezam. E às vezes desprezam por falta de conhecimento, outros desprezam por conhecer e o que o castigo e um pecado maior. Pelo quê? Porque já tem a luz. E aí despreza essa luz que Deus deu, de conhecer a verdade. Então, esse é um dos pontos. Então, ele diz aqui, já que é orientações para cada passo do nosso viver, também ele diz assim, ó, ele dá um exemplo aqui sobre Pedro. Quando Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Está lá na segunda carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 19. Então, ele quer dizer que a Escritura é a luz que dissipa a escuridão espiritual. Como uma pessoa diz ter a luz e viver em trevas? E uma pessoa que vive em trevas dizer que tem a luz? Então alguma coisa não está batendo. Ou a pessoa que se diz ter a luz e está vivendo em treva, é porque ela não colocou em prática. Ela só ouviu, mas não colocou em prática. E por que uma pessoa diz que está em trevas, mas não tem a luz? Porque ela ainda não ouviu a palavra. Ela nem ouviu. Por isso ela só anda em trevas. Ela só vai sair das trevas quando ela ouvir a palavra, porque, como diz o salmista, vai alumiar os seus pés, o seu caminho, a palavra de Deus. Mas a pessoa que diz que ela está na luz, mas não coloca em prática, ela ainda anda em trevas. Porque ela não conhece a Deus e não conhece o seu próximo. Então isso não está batendo, precisa saber, ouvir e colocar em prática. Então eu quero aqui abrir um parênteses para dizer
que infelizmente existem muitos irmãos e irmãs que desfalecem na fé, não é por falta de ir à igreja, não é por falta de levantar a mão e glorificar a Deus, não é por falta de reunir-se com os irmãos na igreja, louvar o Senhor. Não. É falta de quê? Dessas pessoas ouvirem, mas não colocarem em prática o que ouviu. Por isso, muitos irmãos e irmãs desfalecem na fé e acabam, muitas das vezes, sofrendo muitas aflições que não provêm de Deus, mas de si mesmo. Porque Tiago vai dizer, de onde provém as guerras? As vossas guerras, não é de vós mesmos? Dos vossos pecados? Então precisamos não ser somente ouvinte, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Então, já aqui no terceiro subtópico, diz o seguinte, a palavra de Deus é imutável. Imutável, sim. E por que imutável? Porque ela não muda. Ela não muda, Deus não muda. Então a pessoa passa por tais situações, não é por causa de Deus. Não é porque Deus o abandonou ou abandonou a pessoa à própria vida, abandonou a pessoa ao léu. Não. A pessoa ela não ouve e não coloca em prática, e então o que acontece? Ela passa por algumas aflições da vida, porque isso é natural que isso aconteça, mas ela não consegue suportar essas aflições, essas adversidades, acreditando ela, por causa dessas aflições que está passando, pensando ela que Deus abandonou, que Deus não o ama. Isso não é verdade, porque Deus ama. Deus permite que passemos por algumas aflições, não para morrermos e nem abandoná-lo, nem duvidar do seu amor, mas para que saiamos mais fortes dessas aflições, dessas adversidades, para que o nosso caráter se torne mais firmes, para que tenhamos mais fé. Por isso, Deus permite certas situações, mas para aqueles que escutam e colocam em prática, sabe disso e permanece firme, mas para aquelas pessoas que escutam e não colocam em prática, elas geralmente desfalecem, abandonam a fé, passam a ser céticos, pessoas que não acreditam em tudo que está escrito, passam até a duvidar se Deus existe, passam a menosprezar a comunidade cristã, onde congregava, onde participava. Então, isso é o que? Falta de prática, de colocar em prática aquilo que ouviu. Então ele vai dizer, assim como uma casa, né? Assim como uma casa, a sua vida deve estar alicerçada sobre um fundamento firme. Ou seja, assim como a sua casa está alicerçada sobre um alicerce firme, a sua fé também deve estar alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, para que você tenha uma vida plena em Cristo. Fecha parênteses. Você está entendendo aqui o tópico? Porque o tópico ele é importante para que possamos assim encerrar. Porque ele diz o seguinte, né? Que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. O crente não pode alicerçar a sua vida em conselhos de ímpios, em conselhos de pessoas que não têm a mesma confissão de fé que a sua. Porque se assim for, você estará descumprindo o mandamento de Deus. Lembra lá do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele medita, ele tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como assim medita? Pensa, reflete sobre isso e coloca em prática. Entendeu aqui o ponto? Então, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é tua palavra, a luz
tua palavra e luz para o meu caminho. Deve ser também para o seu caminho. Então, nessa lição, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, quero aqui com você encerrar esse primeiro tópico, dizendo a você que a palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é imutável. Ela é alicerce para que você alicerce a sua vida sobre ela. Ela é luz para que você trie o seu caminho com a orientação certa, em direção certa. Ela é imutável porque ela não muda. Deus não muda. O que Deus é, Ele é. Ele não era e agora é. Não, Ele sempre foi. Ele é. Agora, presente, a sua palavra não muda. Ok? Então, todo ponto aqui, para nós fecharmos esse primeiro tópico, é dizer que a palavra de Deus é guia para a vida daqueles que têm ela como orientação de vida. Ok? Então aqui, nesse tópico, quero que você entenda o seguinte: um aspecto de importância vital sobre a Bíblia, em seu contexto, é compreender a sua história, sua história global. Ou seja, entender que a Escritura Sagrada, ela orienta, você ter orientação de momento histórico global, de que Deus vem orientando as pessoas antes da escrita, para que ela tenha uma vida plena, tivesse uma vida plena e tenha uma vida plena. Cabe a nós receber e entender que essa é a vontade de Deus, que eu e você, Ele quer que nós tenhamos esta vida plena. Então vamos lá ao segundo tópico, que diz assim: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Esse é um ponto importante. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Então aqui, no primeiro subtópico, diz o seguinte: o conceito de sabedoria. Eu vou fazer a leitura aqui, só um trechozinho, para nós construirmos aqui uma base para o nosso raciocínio. Vamos lá. O substantivo hebraico para a sabedoria é Hoknah. E o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então, quero aqui abrir um parêntese para citar essa palavrinha em Sofia. Sofia, você já está meio que familiarizado com essa palavra. Por quê? Você vai lembrar de quê? Filosofia. Né? É amor. Então, Sofia, conhecimento. Amor ao conhecimento. Por isso, filosofia significa amor ao conhecimento. Então aqui, muita gente demoniza aí a filosofia, diz que a filosofia é isso, não, você de filosofia aquilo e tal. Não, filosofia é amor ao conhecimento. Todas as pessoas que buscam o conhecimento, pode-se dizer que é um filósofo, ou seja, ele ama o conhecimento, ela ama o conhecimento, você ama o conhecimento. Então você praticamente, não por ofício, mas por amor ao conhecimento, você é um filósofo. Então, por isso aqui, sabedoria tem esse conceito, né? Então, sabemos aí que a sabedoria, né, é um dos conceitos. Então, temos aqui conhecimento somado à sabedoria deve ser aplicado à vida. Essa aqui é uma anotação particular. Conhecimento mais sabedoria deve ser aplicado à vida. Então, é um conselho também que eu te dou aqui, que a sabedoria deve ser aplicado à vida, ok? Então, aqui, trazemos aqui este ponto, que esse primeiro subtópico diz aqui, sobre o conceito de sabedoria,
que diz também aqui sobre a obra da teologia sistemática. Uma perspectiva na pentecostal assegura que a sabedoria reúne conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, deve-se notar-se este conceito aí sobre filosofia, tá? E o tema que eu lhe falei. Então, nós partindo aqui para o segundo subtópico, que diz o seguinte: Deus é a fonte da sabedoria. Isso aqui não há dúvida. Existem muitas pessoas aí, né, que são mestres, tanto na vida secular, são doutores, né, na vida secular como na vida cristã, que poucos reconhecem que tudo que essas pessoas têm de conhecimento, tanto no campo científico quanto no campo teológico, tudo provém de Deus. Nada provém do homem, tudo provém de Deus, ok? Então, toda a sabedoria, a fonte é Deus. Deus, unicamente e exclusivamente de Deus, ok? Então, isso aqui é importante cada um de nós percebermos e reconhecermos que toda a sabedoria, a fonte é Deus. Então, vamos fazer aqui algumas pontuações nesse ponto aqui. Então, aqui no terceiro subtópico, que tem o título assim: o temor é o princípio da sabedoria. Então, muita gente aqui, nesse ponto, acredita que temor de Deus, ou tremor, né, são sinônimo de medo. Só que a Escritura Sagrada, quando usa esse termo, né, temor do Senhor, é o princípio do saber, e não de medo. De saber, ou seja, temor, princípio você precisa saber, né, de quem é Deus. Não é para você ter medo, porque o medo, ele não aproxima. O medo, ele afasta as pessoas, né? Por exemplo, um pai que ele educa seu filho na base da violência, o filho, ele terá medo. Então o medo, ele afasta o filho do pai. Mas quando o pai educa o seu filho de forma sábia, ao invés do filho se afastar, ele se aproxima do pai. Assim é Deus. Assim é Deus. Porque quando a Bíblia usa temor do Senhor, ou seja, você precisa conhecer quem é Deus, você precisa se aproximar de Deus para conhecê-lo. Ou seja, Deus orienta-nos para nos aproximar dele, não para se afastar dele. Imagine se se o nosso Deus ele seja tão ruim, que ele seja ruim a ponto de nos disciplinar de tal forma que todos nós se afastemos dele por causa disso. Quem o serviria? Quem seria filho e filha dele? Quem queria tê-lo como Deus? Ninguém queria tê-lo. Então Deus, ele é sábio em sua sabedoria, de tal forma até quando nos corrige em alguma situação, ele nos corrige com amor, de tal ponto que nos leva a querer se aproximar dele. Então, esse é um dos pontos aqui que esse terceiro subtópico aponta, né? No segundo subtópico ele fala sobre a fonte da sabedoria, que é ele, e aqui no terceiro subtópico ele fala que o temor é o princípio da sabedoria, ou seja, a Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Então, temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Não, temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Você já viu a expressão na Escritura Sagrada? Temor e tremor, né? Respeito e reverência. Então, às vezes quando nós lemos
alguma passagem na Escritura. Eu disse aqui na aula anterior, na aula 5, e a aula 5 tratou muito sobre interpretação, sobre hermenêutica, que devemos ter cuidado com algumas interpretações, que às vezes as palavras não é como nós pensamos que ela seja. Então precisamos entender que existe uma regra, existe a palavra, ela existe conotação importante e sentido, e conhecer um pouco sobre contexto histórico é importante para interpretarmos um texto. Por isso é importante aqui buscar recursos para que não cometamos erros nos púlpitos, nas escolas dominicais, nos ensinos. Por isso sempre o conselho, né, que os eruditos sempre falam, o professor de escola dominical fala: se você não conhece determinada passagem, se está difícil para você, né, não procure inventar para tentar sobressair sobre os seus irmãos. Cale-se também. Se a Escritura não deixa claro para você, se você não consegue, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade, devemos nos calar nesses pontos e procurar alguns meios, outras pessoas que possam nos ajudar. Isso não é... isso não vai diminuir você, não vai me diminuir se determinada passagem é difícil de interpretação. E que por isso ser difícil, por aquela passagem ser difícil, eu ir buscar ajuda, vai me diminuir ser menos que ninguém ou mais que ninguém. Então isso é um espírito de humildade e reconhecer que existem homens e mulheres também capacitados que possam nos ajudar e nos orientar. Esse é o conselho. Amém? Então, no terceiro subtópico, diz que o temor, ele não é medo. Ele expressa reverência e adoração, conforme está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, ok? Então, o temor a Deus produz entendimento. Não produz medo, porque o medo produz confusão. Já, né, o temor, que é o princípio da sabedoria de se aproximar de Deus, nos dá entendimento, nos obriga a buscar entendimento sobre Deus. Porque existem, né, pessoas não convertidas ao cristianismo, e existem pessoas também que não são convertidas, mas são piedosas, pessoas religiosas, pessoas que têm os princípios cristãos, mas ainda não professou e não confessou Cristo como seu Salvador. Então, mas ela tem um temor, essas pessoas têm um temor de Deus. Elas buscam ter o entendimento sobre Deus. E quem é Deus, quem é Cristo, sobre o Espírito Santo, quais são as ações, as causas. Então, para ratificarmos aqui esse ponto, temor não é medo. Temor é buscar entendimento sobre Deus, certo? Então, você soma tudo isso, né? O resultado são os efeitos. E quais são os efeitos? Os benefícios da sabedoria. Quando você busca entendimento, a sua recompensa é sabedoria. E como? O salmista declara que o ato, aqui no quarto subtópico, está dizendo o seguinte: os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Lá no Salmo 119, verso 98 ao 100. Então, o que é que nós entendemos aqui? Quando eu paro para meditar na palavra de Deus, quando eu busco aqui sabedoria neste livro, eu estou buscando sabedoria para a minha vida, para que eu possa me sobressair sobre as adversidades, sobre as dificuldades corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, quando você acorda pela manhã, logo de início, você ora, lê uma palavra de Deus, você com certeza notará que seu dia será diferente. No final do dia, você pode fazer uma reflexão a respeito e você vê que
a sua vida, o seu dia, por causa da sua iniciativa de manhã, de ter acordado, orado, ter lido a palavra de Deus, a sua vida durante o dia ela foi diferente. Da mesma forma, se não fizer do que eu estou falando. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina por onde você deve ir, lhe dá conselho como você deve prosseguir no caminho. Ok? Então, aí você tem um temor que lhe traz esta sabedoria. Ok? Então, outro ponto aqui fala o seguinte, que o salmista ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Então aqui é importante que você entenda isso. Então, outro ponto, dentre eles, acumula conhecimento. Ele fala o quê? Que quando você busca de Deus o entendimento, você passa a ser uma pessoa mais sábia. Sábia em que sentido? Para sobressair sobre as pessoas? Não. Sábia em sobressair sobre a adversidade cotidiana. Sobre situações que, se você não tivesse buscado o entendimento de Deus, na palavra de Deus, você teria dificuldade de resolver alguns tipos de problemas. Então, a palavra de Deus, ela ilumina a sua mente, ela acende o seu coração, instrui a você a prosseguir na vida em determinadas situações. Então é importante entender esse ponto. Entendeu? Então, outro benefício aqui, que fala que a pessoa o quê? Além de ela acumular conhecimento, ela ganha almas. Você pode ganhar almas com essa atitude de ouvir, colocar em prática, de você ter a sabedoria, você ganhará almas com isso. Outro ponto aqui de benefício. Você se torna uma pessoa mais próspera. E próspera em que sentido? Financeiro? Também. Porque você vai aprender não só a saber administrar os recursos que Deus te proporciona, como o seu salário, como as finanças da sua casa, aquilo que está ao seu redor, aonde você trabalha, e também na sua vida espiritual. Então é um conjunto, você entende o que eu estou tentando falar para você? Você buscar sabedoria de Deus é buscar entendimento para todas as áreas da sua vida. Por isso eu disse aqui no princípio do vídeo, você quando ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, você vive uma vida plena, e plena como em toda a área da sua vida. Vida espiritual, vida financeira, vida emocional, conjugal e familiar e entre sociedade. Então, você passa a ser uma pessoa próspera em todo sentido. Você passa a aprender a administrar os recursos, que é o seu salário, que é a finança da sua casa, da sua família. Você passa a aprender a administrar bem o seu serviço, seja o serviço autônomo, seja o serviço onde você presta um serviço para alguém, você é funcionário ou você é chefe. Você passa a ter uma luz maior, você passa a ter uma sabedoria maior, contanto que você coloque o que você leu em prática. E sua vida próspera espiritual, que é o mais importante e o maior de todos. Esse relacionamento espiritual com Deus. Por quê? Porque Deus lhe ajudará a isso. Né? Então, muitas pessoas, quando vão ensinar sobre a Escritura Sagrada, querem afastar o espiritual do material. Não, os dois devem andar juntos. São casados, não pode separar. Porque quando nós voltamos lá em Êxodo 20, onde Deus deu os mandamentos a Moisés, nós vamos ler que seis mandamentos deles quatro eram espiritual e 6 eram mandamentos de convívio para este mundo. Ou seja, 4 mandamentos era relacionamento com Deus, que são relacionamentos espirituais, e 6 eram mandamentos de relacionamento entre o próximo. Então Deus nunca quis que as pessoas separassem o espiritual do material, mas que os dois andassem juntos com uma boa administração,
baseada na Escritura Sagrada. Ok? Então vamos lá ao terceiro subtópico, que diz assim, terceiro tópico, perdão, a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Aaron é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, veja que a Bíblia ela diz que sabedoria é prudência, né? Ela é prudência. Então, eu pergunto, você é prudente? Se você não é prudente ainda, passe a ler a Escritura com essa perspectiva de se aproximar para buscar um entendimento sobre Deus. Então, ele fala também aqui que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente, ou seja, quem lê a Escritura, tem a sabedoria e o temor, ele é sensato, né? Ele é sensato e ele toma decisões inteligentes. Lembra aqui que eu falei? Você aprende a administrar bem suas finanças, você aprende a administrar bem sua vida espiritual. Então, são casados os dois. Então você se torna uma pessoa inteligente, não para ser soberbo, mas para sobressair em adversidades do dia a dia. Então, outro ponto aqui que ele chama aqui, ele fala que nesse aspecto, uma pessoa que aprende a ouvir e a colocar em prática a palavra de Deus é mais cautelosa, né? Tem bom senso. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Uma pessoa que dá ouvido à Escritura Sagrada e a coloca em prática, ela consegue tomar decisões, né, e fazer escolhas corretas. Pode errar? Pode errar. Mais de 10 escolhas, pelo menos 8 a 9 você vai acertar, porque você está alicerçando a sua fé, a sua esperança sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, ok? Então, esse é um dos pontos. Fala aqui em destaque o seguinte: a prudência é a sabedoria na prática, ou seja, a prudência é a sabedoria na prática. Você ouviu, né? Você foi ouvinte, e aí você coloca em prática. Então você é sábio, você é uma sábia, né? Aí fala aqui, ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Então, veja o quanto isso é importante para você e eu, para nós que somos cristãos. Então, esse é um ponto importantíssimo. Aqui no terceiro subtópico diz o seguinte: os benefícios da prudência. Quais são os benefícios da prudência? Vamos ver qual é? Está aqui escrito. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destaca-se, veja bem, o autocontrole é um dos benefícios da prudência. Para não revidar ofensas, é difícil, sei bem disso, que é difícil você não revidar, mas precisamos colocar em prática, ok? Aí ele fala aqui, a humildade para não exibir conhecimento. Lembra que eu disse? Que Deus lhe dá a sabedoria não para você ser soberbo, nem querer se sobressair sobre as pessoas, mas para que você sobressaia sobre a adversidade e a dificuldade do dia a dia e ajude outras pessoas que têm a dificuldade. Ok? Então, seu conhecimento é fonte, a fonte é Deus. Então, quem deu foi Deus. Então, use para a glória de Deus. Outro ponto aqui que ele fala, né? A correta tomada de decisões. Então, são pontos aí importantes. Você toma a decisão correta a partir desses ensinamentos. Então, temos aqui, fala que o alcance da boa reputação e alta posição. Aqui ele fala o quê? Vamos usar aqui um exemplo aqui. Tanto eclesiástica como na vida secular. Eclesiástica, quando um obreiro, quando uma pessoa, ele almeja, né, por vocação,
um cargo oficial como diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, a sua reputação fala muito quem ele é, o seu caráter. Então, se a pessoa coloca isso em prática, tudo aqui que foi dito, ela terá um caráter digno, um caráter digno de indicação, não é isso? Ele terá um caráter digno de aceitação, terá uma posição aceitável pela igreja, pela comunidade e entre os irmãos. Da mesma forma na vida secular, se você trabalha numa empresa, mas você tem um caráter ruim, né, a sua fama correrá, a fama da pessoa correrá entre os seus pares, chegará ao ouvido do patrão e nunca que ela receberá uma promoção ou subirá de cargo, porque sua reputação é ruim. Mas quando ela tem um caráter forjado pela palavra de Deus, ela será, terá bom testemunho de outras pessoas e o chefe terá bons olhos, e assim conceberá essa pessoa uma oportunidade na empresa. Então, foque nisso e coloque isso em prática. Então, eu quero aqui concluir esta lição. Mas antes, lembra da pergunta lá no início que eu fiz? A pergunta foi: o conhecimento sem a prática produz sabedoria? E aí, o que é que você acha? A resposta é não. Não produz. Por quê? O conhecimento sem a prática não produz sabedoria. O conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbios 3:7. Ok? Então eu quero concluir aqui fazendo a leitura da conclusão da revista, que diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Então, esta é a lição de número 6. Espero que você tenha gostado. E espero também que você não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e nos ajude, como sempre, curtindo, e se inscrevendo se você não se inscreveu ainda, compartilhando com amigos e amigas, com irmãos e irmãs da igreja e aquelas pessoas que precisam ouvir esta aula. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.